Fala, meus pilhados, hoje nós vamos falar sobre vício. De uma forma que até uma criança pode entender. Um filho, tem uma esposa, tem a família, então sagrado e proibido ao mesmo tempo. Cria a nossa realidade. Pela primeira vez, quanto mais você controla, mais você fica virado. hoje tem um monte de jogador de futebol que consegue ir por causa dessa parte. Então, é claro que isso aqui é uma brincadeira, tá? Não tô fazendo apologia às drogas, não sou contra as drogas, tá? Contra qualquer tipo de droga, a não ser café, tá? A não ser café. Assim, meu nome é Hudson Rosa, eu trabalho com hipnose clínica, tô alguns diazinhos já nesse processo, e um dos temas que eu gosto muito, assim, mas muito mesmo, é falar sobre questão de vícios. Eu sou especialista em vícios. E hoje eu quero trazer para você, de uma forma muito descontraída e muito leve, muito didática, como é que funciona o vício. Neurocientificamente falando, como é que é o caminho do vício? E como é que a gente pode tratar ele de forma mais simples? Eu vejo muitos, mas muitos terapeutas que eles vão tratar o vício criando nojo. Cara, cria nojo. Os meus colegas hipnoterapeutas gerando nojo na substância, seja no cigarro, seja na cocaína, seja na maconha, para que a pessoa pare de usar. E não funciona. E hoje você vai entender o porquê que não funciona. Eu vou trazer para vocês alguns experimentos. Com esses experimentos você vai entender como é que realmente funciona esse caminho, e você vai entender que para tratar o vício não se trata a substância, se trata com o caminho dele, ou seja, o gatilho, a fissura. E eu vou te explicar já o que é fissura também. Vamos começar por um experimento feito com macaco. Se você não sabe, esse experimento com macacos foi feito na década de 80, tá? Colocaram um macaco numa sala escura, imagina aí, completamente escura. E de repente acende uma luz e aparece uma mãozinha lá com um copo de suco para ele. E detalhe, eles estavam monitorando, né, as questões neurológicas daquele macaco, monitorando. E saiu o suco. O macaco foi lá, pegou o suco, bebeu o suco. O que acontece? Lá no monitoramento, enquanto ele estava na sala escura, tudo normal. Quando acendeu a luz, tudo normal. Agora, quando ele bebeu o suco, muita dopamina. Muita dopamina. Guarde isso aí. Você vai entender daqui a pouco. Eu vou fazer a analogia em relação às drogas. Ok. Depois que apagou a luz novamente, ele ficou tranquilo, de boa. A hora que acendeu a luz, adivinha? Muita dopamina. E a hora que aquele macaco pegou o suco novamente e bebeu, nada de dopamina. Ou seja, o que esse experimento em si quer dizer? Quer dizer que o vício, ele não é nem tanto pela substância. O maior pico de dopamina, quando você utiliza uma cocaína, uma maconha, ou qualquer que seja a substância, o maior pico é no primeiro uso. É naquele primeiro momento. Depois o problema está na fissura, é no momento que precede o uso. Ou seja, aquela luz acendendo é o momento de fissura. É a pessoa que está viciada, por exemplo, em cocaína, e ela chega, sei lá, o gatilho dela talvez pode ser a sexta-feira à noite, ou pode ser às 18 horas depois do trabalho. Então é a luz acesa. Disparou a fissura, fica quase impossível da pessoa conseguir se segurar em relação ao uso. E por que ela fica quase impossível de segurar? Porque ela fica... o cérebro dela, ele vai ativar a parte emocional, que é os 95% do cérebro. A parte racional, os 5%, saem de campo. É como se toda a parte em que a pessoa consegue imaginar as consequências daquilo saísse de campo. Agora, só tem a parte do impulso, da reação, de fazer as coisas sem pensar nas consequências. Pegaram o primeiro experimento, esse experimento do macaco. Vamos para um segundo agora? E aí nós vamos para o segundo experimento. Esse experimento agora... Coitados macacos, não foi com eles, tá? É com outros coitados que são os ratos. Coitadinhos, né? Sempre tem que fazer experimento, os bichinhos têm que se lascar, os Mickey Mouse da vida. Fizeram um experimento com ratos. E que experimento foi esse? Colocaram um ratinho, coitado do bichinho, colocaram numa gaiolinha pequena e tinha uma água com cocaína e uma água normal, sem nada. No começo ele até preferia a água normal, só que com o tempo ele foi ficando meio deprimido e tudo mais e optou por tomar a água com cocaína. Com o tempo ele estava hiper viciado e só tomava a água com cocaína. E olha só que legal, com o tempo eles pegaram esse ratinho, colocaram numa gaiola muito maior, mas muito maior, com várias ratas para poder acasalar, com rodinhas. O cara tava na Disneylândia, praticamente na Disneylândia. E o que acontece?
absolutamente nenhum dos ratos, nem aquele que estava viciado, tomou água com cocaína. Todos eles tomando água saudável, sem nada, absolutamente nada. Então o que a gente traz desses dois experimentos? Percebe só. O primeiro, o macaco. O macaco tomando água, tomando suco e disparando dopamina quando acendia a luz, quer dizer o quê? Que o problema do vício é a fissura, é o momento que precede o uso. O viciado, vamos trazer exemplo sempre de cocaína, que o viciado em cocaína, ele sempre está buscando aquele primeiro momento em que ele usou a substância pela primeira vez, mas ele nunca vai encontrar. E é por isso que muitas das vezes ele vai utilizar e na hora que utilizou, ele vai sentir culpa, muita culpa. Se você tem alguém em casa que passa por isso, pode ter certeza que ele passa com essa situação. Ele usa e tem culpa na sequência. O que o outro experimento nos traz? O experimento com ratos mostra que o rato, enquanto ele está sozinho, deprimido, sem coisas para serem feitas e tudo mais, ele vai buscar alguma forma de fuga. Ele vai buscar preencher aquele vazio que ele tem com a falta de interação, com a falta de prazer, com a falta de pessoas, de ratos, né? De ratos junto com ele. Então ele vai buscar isso, ele vai buscar como uma fuga. É uma forma mesmo de aliviar aquela dor. E quando a gente coloca ele num local maior, com brincadeiras, com ratas para ele poder acasalar, isso acaba. É a mesma coisa a gente trazer para o contexto do ser humano. Quando o ser humano ele está bem com a família, está bem com a mulher, ele está ganhando bem, está prosperando, está trabalhando, não tem porquê ele buscar preencher esse vazio com drogas, a não ser que, aqui que vem um ponto. Por que na terapia a gente busca trabalhar a fissura, os gatilhos, mas também é muito importante encontrar a causa. Em que momento foi que essa criança, no caso, né, o adulto enquanto criança, em que momento foi que ele teve algum vazio? Foi algum abuso? Foi talvez um aprendizado com o pai? Foi talvez o pai batendo na mãe? Foi talvez o pai abandonando? Sempre existe um vazio lá atrás. Então por isso que aquele rato, quando estava com outros ratos, ele ficou numa boa. E então uma pessoa, a gente precisa encontrar qual que é a causa que hoje ela tenta preencher esse vazio. Entende? E muitas vezes o que acontece também. Eu vou trazer um exemplo meu. Meu pai, ele é alcoolista, ou seja, meu pai, ele passou por anos tomando muito, mas muito álcool, inclusive álcool de cozinha, galera, já misturou álcool de cozinha com quisuco, acredite, ao ponto que chegou, né, o nível que ele estava de alcoolismo. E ele hoje, graças a Deus, depois de 30 anos, ele está há 30 anos que ele não bebe mais, simplesmente não bebe mais. Ele não pode colocar uma gota de álcool, porque pessoa que é alcoolista, ela nunca deixa de ser. É aquela coisa, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Então, ele conseguiu, mas por quê? Porque existe uma balança. Existe uma balança, que todas as pessoas que têm algum tipo de vício, elas em algum momento elas podem utilizar essa balança. E que balança que é essa? Muitas vezes aqui é onde está a família. É uma mulher, é um filho, é algum ente querido. Tá aqui, é o contrapeso. E aqui tá a droga, o hedonismo, o prazer imediato. Aquele momento em que ele sabe que ele vai poder utilizar e vai ter aquele 1-2 horas de barato. E quando ele, antes dele usar, naquela fissura, lembra da fissura? Naquele momento que precede o uso, é aqui que vem a grande virada. Porque no momento da fissura, ao mesmo tempo que ele está utilizando a mente subconsciente, que é a parte das emoções, ele tem, naquele momento, uma leve linha aqui em que ele pode escolher entre a família, não decepcionar a mulher, não deixar o filho sozinho, não, enfim, ele tem esse linear, ele que tem a escolha, ou escolher pelo prazer imediato. E quanto mais ele escolhe aqui a família, mais fraco fica a fissura. Então é como se ele criasse um novo caminho neural. A cada vez que ele escolhe não usar, e ele passa por cima da fissura, ele automaticamente está fazendo uma autocura. É como se fosse uma terapia mesmo. E é por isso que eu falei lá no início do vídeo, não adianta fazer sentir enjoo da cocaína, da maconha, seja lá o que for, não adianta fazer sentir enjoo, porque o que vai fazer a pessoa utilizar ou não é a fissura. É o momento que precede. Então isso é muito importante, até para você, se você for terapeuta, saber desse caminho neural. Como que funciona o caminho do vício, na verdade, neurocientificamente? É dessa forma. Então não tente tratar o seu paciente com enjoo de substância. Trate os caminhos que levam ele a utilizar. Trate os gatilhos. Teve um cliente meu que o gatilho dele era o mato. Se ele passasse de carro por algum mato, ele na hora
disparava o gatilho, porque ele sempre usou no mato. Então gerou um caminho neural em que mato para ele era utilizar essa droga naquele cantinho que ele tinha. Então descubra os gatilhos do seu paciente, descubra os gatilhos do seu cliente e ressignifique cada um deles. Troque cada gatilho daquele. E também não esqueça da história dessa pessoa. Qual foi a história dessa pessoa? Teve algum abuso? Será que o pai abandonou, a mãe abandonou? Ou o pai já era talvez um alcoolista ou alguém que utilizava drogas? Porque isso pode ter sido um caminho normal para essa criança, no caso. Ela pode ter visto tantas vezes isso que ela achou que fosse normal. Então, precisa desses dois caminhos. E se você curtiu esse vídeo, se fez sentido, se vai te ajudar de alguma forma, compartilha. Talvez você tenha aquele amigo, ou aquela amiga, ou aquele parente que está passando por isso, manda para essa pessoa. Ou se você conhece algum terapeuta que talvez até queira trabalhar com isso, manda para essa pessoa também. E já curte esse vídeo aqui, compartilha para chegar para mais gente, porque eu tenho certeza que se essa informação chegar para mais gente, vai ajudar muitas pessoas a saírem do vício. E comenta aqui o que você achou, ou se tem alguma dúvida, que eu vou te responder assim que possível. Beleza? E ó, era uma brincadeira isso aqui, tá? Brincadeira, deixa isso aqui longe, não vai mexer com esse negócio não. Valeu!